Para entendermos o socio-interacionismo, precisamos antes conhecer Lev Semyonovich Vygotsky. Nascido em 17 de novembro de 1896, na Bielorrússia, Vygotsky se formou em Direito na Universidade de Moscou em 1917. Durante a faculdade, frequentou também cursos de História e Filosofia na Universidade Popular de Chaniavsky, e embora não tenha recebido nenhum título acadêmico dessa universidade, foi lá que ele aprofundou seus estudos em Psicologia, Filosofia e Literatura, o que foi de grande valia na sua vida profissional. Anos mais tarde, devido ao seu interesse em trabalhar com problemas neurológicos, como forma de compreender o funcionamento psicológico do homem, estudou também medicina, parte em Moscou e parte em Kharkov. Vygotsky atuou em diversas instituições, como professor e pesquisador nas áreas de psicologia, pedagogia, filosofia e literatura. A sua produção escrita foi vasta para uma vida tão curta. Escreveu em 10 anos aproximadamente 200 trabalhos científicos, cujos temas vão desde a neuropsicologia até a crítica literária, passando por deficiência, linguagem, psicologia, educação e questões metodológicas relativas às ciências humanas. Vygotsky elaborou uma teoria que pode ser resumida em uma única expressão: teoria histórico-cultural, que envolve sociabilidade do homem, interação social, signo e instrumento, cultura, história e funções mentais superiores. Também conhecida como abordagem socio-interacionista, toma como ponto de partida as funções psicológicas dos indivíduos para explicar o objeto de estudo da sua psicologia, a consciência. A teoria do desenvolvimento vygotskiana parte da concepção de que todo organismo é ativo e estabelece contínua interação entre condições sociais, que são mutáveis, e a base biológica do comportamento humano. Nessa perspectiva, o processo de desenvolvimento humano segue duas linhas diferentes em sua origem. Um processo elementar, de base biológica, presente nas crianças e nos animais, que se caracteriza pelas ações involuntárias ou reflexas, pelas relações imediatas ou automáticas e sofrem controle do ambiente externo, e um processo superior de origem sociocultural, presente somente no homem e caracterizada pela intencionalidade das ações e possível apenas em virtude da existência das atividades cerebrais. Vygotsky considera que o que nós interiorizamos são os modos históricos e culturalmente organizados de operar com as informações do meio. A aquisição da linguagem constitui o momento mais significativo do desenvolvimento cognitivo, quando ela começa a servir de instrumento psicológico para a regulação do comportamento. A percepção então muda de forma drástica, novas memórias são formadas e novos processos de pensamento são criados. É pela função comunicativa da linguagem que o indivíduo se apropria do mundo externo. Desse modo, a linguagem materializa e constitui as significações construídas no processo histórico-cultural. A teoria construída por Vygotsky rompe com as correntes até então estruturadas e parte para uma nova concepção de realidade e de homem. Porém, Vygotsky não foi o único responsável pela construção das bases do socio-interacionismo. É preciso também fazer referência a Jean Piaget. Jean Piaget, nascido em 1896, foi um pensador suíço, psicólogo, biólogo e fundador da epistemologia genética e que deu grande contribuição para o desenvolvimento do socio-interacionismo. Piaget acreditava que o conhecimento é uma relação entre maturação biológica e interação no meio social. Segundo Piaget, o estímulo externo é fundamental, mas não pode ultrapassar a capacidade dentro das etapas de desenvolvimento biológicas. Na linha teórica de Piaget, o aluno é um ser ativo que é capaz de adquirir pensamento próprio, pensando diferente dos outros, apesar de viver no mesmo meio. Tanto Vygotsky quanto Piaget entendem que o ser humano é um ser ativo e social. Porém, Vygotsky acredita que o pensamento individual não pode se desvincular do coletivo social.
Ele acreditava que a existência se dá primeiro no plano exterior e social e depois é internalizada como pensamento. Enquanto Piaget privilegia a maturação biológica, Vygotsky privilegia o ambiente social. Vygotsky defendia que o indivíduo se constitui na interação com o meio em que está inserido, não só internalizando as formas culturais que recebe, mas também intervindo nelas e as transformando em seu processo de desenvolvimento. A teoria socio-interacionista se ocupa da mediação, sendo através dela que o indivíduo, ao ter contato com o meio ou com seus iguais, é mediado por um conhecimento e ou uma experiência assimilada anteriormente. Desse modo, a teoria pode ser considerada como socioconstrutivista, pois percebe que a interação é mediada por várias relações, diferentemente do construtivismo, em que o sujeito age diretamente com o objeto. A mediação se divide em dois elementos, os instrumentos e os signos. Instrumento é todo objeto externo criado pelo homem com a intenção de facilitar o seu trabalho e a sua sobrevivência, enquanto os signos são instrumentos psicológicos internos que auxiliam o homem diretamente nos processos internos. Os sistemas simbólicos que fazem a interação do homem com o mundo são as representações da realidade e da linguagem. A escrita é um sistema de representação simbólica da realidade. Vygotsky afirma que, para escrever, as crianças devem entender a linguagem falada. Sua incursão na escrita ocorrerá quando elas perceberem que podem também desenhar o que se fala. Ele critica a forma como é dado o ensino da escrita para a alfabetização, onde a criança é ensinada a desenhar as letras e a construir palavras, sem que antes seja ensinada a ela a linguagem escrita. Nos estudos de Vygotsky, as relações entre desenvolvimento e aprendizagem ocupam lugar de destaque, principalmente na educação. Para ele, embora a criança inicie a sua aprendizagem muito antes de frequentar o ensino formal, a aprendizagem escolar introduz elementos novos no seu desenvolvimento. Vygotsky acreditava que é de suma importância que o educador seja paciente e receptivo em relação a seus alunos, sendo sua responsabilidade alfabetizar letrando, ou seja, ensinando a ler e a escrever no contexto das práticas sociais. A teoria socio-interacionista é contra a pedagogia autoritária.